Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda a sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Marcos, aqui no capítulo 9, a partir do verso 14, está escrito assim. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou, que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondeu-lhes e disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai Jesus, quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai respondeu, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu do menino. Então, ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. O que o Senhor está nos dizendo com essa palavra? Por que os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino? O Senhor Jesus chamou eles de geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, o Senhor disse para os discípulos que eles não criam. Para o pai do menino, ele disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Muitas vezes as pessoas têm fé, mas elas não creem. As pessoas têm a fé porque Deus colocou dentro de cada um de nós a porção de fé necessária, ainda que seja menor, como o menor grão do mundo. Ela existe. E o que faz acontecer o milagre não é o tamanho da nossa fé. O que faz o milagre acontecer é Jesus Cristo de Nazaré. Não é a nossa fé que faz o milagre acontecer. Mas nós crermos que a nossa fé, que aquilo que nós queremos, vai acontecer porque Jesus vai fazer. Então, quando aquele menino foi levado aos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus não puderam expulsá-lo. Sabe por quê? Porque quando alguém está endemoniado e o demônio sacudiu, você viu aqui da descrição do que acontecia. O demônio jogava o menino por terra, ele ficava se estrebuchando, ficava escumando. Então, quando eles chegavam e expulsavam, o menino ficava jogado no chão. Aqui está dizendo, todos diziam está morto, porque o menino ficou como morto no chão. E quando você não crê, quando você é incrédulo, você diz aí, ó, o demônio matou. Tá vendo? O demônio não saiu. Olha lá, expulsou, mas ó, o menino morreu, tá que nem morto. O demônio continua. Ou seja, as pessoas não criam que ele estava liberto, mesmo os discípulos. E como eles não criam que o menino estava liberto, o demônio continuava aí. Mas com Jesus, não. Jesus expulsou, o demônio fez a arruaça e o menino ficou como morto. E as pessoas diziam, está como morto. Já morreu, está morto Jesus. E Jesus tomou ele pelas mãos e colocou ele de pé e ele nunca mais foi possesso. Então, com isso o Senhor nos ensina o quê?
que nós temos que orar e crer. Independente do que os teus olhos estão vendo, das circunstâncias do momento, você orou, declarou, fica firme. Assim como diz lá a palavra do Senhor, para nós nos revestirmos das armaduras de Deus e depois de termos tudo, ficarmos firmes. Se eu expulsei, o demônio não vai voltar. Aí no final ele diz para os discípulos, essa caça não sai a não ser com jejum e oração. Por quê? O jejum, ele anula o nosso eu. Porque o eu acha que fui eu quem fiz. E não sou eu quem faço. Eu tenho fé e creio que ele faz. E é ele quem faz. E ele pode todas essas coisas, amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos dos céus. A paz do Senhor